noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos e ótimas. Amém? Olha eu aqui mais uma vez, dando início, a mais uma live gravada aqui pro meu canal. Tudo para a honra e glória do nosso amado Jesus Cristo. Amém? Vamos lá dar início? Preste atenção nesse louvor, que é uma bênção. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. Amém? Peguem suas Bíblias, como de costume, aqui no canal eu estou passando a palavra que está na Bíblia Sagrada, E assim, vocês precisam também estar acompanhando, porque é importante, para que vocês não venham achar que as palavras são minhas, de Rejane, que não são minhas, é do Senhor. Eu apenas sou um instrumento aqui na terra dele, que ele me usa, para estar passando essas passagens, essas mensagens de reflexão para vocês. Tá bom, queridos? Então peguem suas Bíblias, tá bom? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpa, como Naamã, no teu poder. Oh, glória a Deus, esse louvor é lindo, gente. Se vocês puderem meditar nele, viu? É sobre Naamã, o livro de 2 Reis, que relata aqui, a história de Naamã, uma história muito linda, abençoada. Ah, gente, que história linda. Então, assim, você pode abrir nesse livro, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, leia todo. Eu vou deixar aqui só um versículo, mas é bom você ler todo, porque aí você vai entender melhor, tá certo? Diz assim, aqui na passagem de 2 Reis, versículo 1. Vamos lá. Naamã é curado de lepra. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande e respeitado homem diante do seu senhor, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valoroso, porém sofria de lepra. Amém, amados? Então, assim, o que é que eu quero que vocês entendam, Primeiramente, como eu falei, o livro aqui, que se encontra nas Escrituras Sagradas, no livro de 2 Reis, capítulo 5, relata a história de Naamã. Naamã, ele era um general muito importante aqui nessa época. E ele era um general importante do exército da Síria, Era um homem querido por muitos. Ali, muitos gostavam muito de Naamã. Ele era respeitado, tá certo? E usado por Deus. Ele, apesar de todo o sucesso de vida, tinha lepra, uma doença incurável. Pensem aí, gente. O que é que eu começo a deduzir aqui, O que é que eu começo a entender aqui, para que vocês também venham entender? Naamã, ele era um general, Como a própria Bíblia está relatando. E assim, a gente sabe como é um cargo de um general, De um exército da Síria. Então ele era muito valoroso, porque ele era um general. A patente dele era muito alta. Um homem respeitado, querido pelas pessoas ali, naquela época. E essas pessoas que têm esse cargo, e que têm um cargo, maior, eu, na minha lógica, creio que elas são assim, pode ser que eu esteja até enganada, são muito orgulhosas. Orgulhosas, eu me refiro assim, como se elas tivessem poder, de aquisição, como se elas fosse dono do mundo. Por dentro delas existe isso, Só que assim, Naamã, que era muito querido, porque tem gente que é assim, orgulhosa, soberba, e não é muito querido não, viu? Mas Naamã, ele era querido, independente dele ter esse cargo, ele era muito querido.
E o que é que ocorreu aqui nessa situação? Por ele ser bem sucedido de vida, por ele ter sucesso, as pessoas gostarem muito dele, ele escondia uma doença que nessa época que era incurável, que era a lepra. Ele tinha lepra, gente. Fisicamente, Naamã, ele tinha lepra, ele era leproso. Pensem aí. Então, debaixo daquela farda dele, né? Ele escondia essa doença. Porque na época aqui, a pessoa que tinha lepra, ela tinha que viver em um lugar sem ter muito contato com as pessoas. Né? Então, assim, ele tinha contato com as pessoas e ele escondia. Então, muitas pessoas não sabiam dessa doença de Naamã. Só exclusivamente ele que sabia. E eu creio que a mulher dele, né? E algumas pessoas da família dele, assim, eu creio, não sei. Mas é o que a Bíblia relata aqui, que ele era leproso. Então, imagine como é que ele se sentia, né, gente? A pessoa chegar em um lugar com aquele porte, né? De uma pessoa bem-sucedida financeiramente, de ter poder, né? De ter aquela patente, aquele status. E quando ele tirava aquela farda, ele tinha uma lepra, tinha uma doença nele. Imagine como é que essa pessoa se sentia, né? Então, assim, ele tinha essa vergonha. Era uma vergonha, ele não queria que ninguém soubesse dessa doença. Enfim. E o que é que eu quero que vocês entendam nessa passagem? Que aqui serve para doenças físicas e doenças espirituais, de dentro, né? No externo. Porque a gente vê assim, a maioria das pessoas se veste bem, aparenta não ter doenças, é assim, é assado, mas por dentro tá doente, tá entendendo? Tá leproso. Eu me refiro nos sentimentos, né? A lepra pode ser o que aqui diagnosticada como tristeza. A pessoa aparenta ali tá feliz, tá alegre, mas ela não tá. Ela demonstra por fora que ela tá bem, mas por dentro ela tá arrasada, né? Então essa mensagem aqui é para as pessoas que têm feridas internas e externas. Tá certo, amados? Então, assim, ele tinha isso, né? Na vida dele. E aí o que foi que ocorreu? Por ele ter condições financeiras muito boas, ele fez de tudo, né? Tentou, na época, para que viesse a cura e não aparecia. E aí, ele tinha uma esposa, que essa esposa, a mulher de Naamã, tinha uma serva, né? Ela tinha uma serva. A serva era assim, tipo uma escrava dentro de casa, que tinha que ajudar a sua senhora. Então ela tinha essa serva. E essa serva, ela era israelita. A Bíblia não relata que o nome dela, dessa serva. Era uma menina. E ela era israelita. E ela tinha fé em Deus. No nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que é o Rei de Israel, né? Então, ela tinha essa fé. E aí ela ficou, né? Ela foi capturada na época para estar servindo. A maioria das escravas eram assim, elas eram capturadas, né? E levavam para esse pessoal que tinha condições para servir, para ser uma escrava, né? Para ser serva. E aí ela ouviu uma conversa dentro lá, de onde Naamã se encontrava com a esposa, dentro de casa. E aí ela pegou e falou, essa menina israelita, do profeta, ela começou a falar, a esposa de Naamã, do profeta Eliseu. Que se Naamã conhecesse esse profeta, glórias a Deus, com toda certeza ela garantiu que ele a curaria. Porque existia profeta em Israel. Glória a Deus. Então a esposa de Naamã comentou com ele. Né? E aí Naamã ficou sabendo disso e se encheu de esperança. E o que foi que ocorreu? Ele chegou e foi até esse profeta Eliseu, para que viesse receber a cura do alto, a cura, né? Que Deus viesse curar. Só que nessa situação aqui, ninguém dava nada por essa israelita, por essa menina, né? E essa menina foi muito usada por Deus.
que independente dela ser escrava, ela falou do Deus dela. Amém, amados? Então, assim, o que é que eu quero que vocês entendam com essa palavra, com essa passagem abençoada? Que Deus tem servos fiéis em todas as nações. Ele tem. Independente de onde você se encontra, independente de onde você esteja, Deus, ele tem os servos dele. Amém? Então, que você venha, né, ser um instrumento de Deus, onde quer que você esteja. Se você vê, assim, alguém que esteja passando por uma situação complicada na vida, né, amados? Alguém que está passando por uma depressão, uma tristeza, uma angústia, um síndrome do pânico, uma ansiedade, venha ser instrumento de Deus. Venha falar, passar a palavra do Senhor para confortar um amigo, um colega de trabalho, algumas pessoas de seus familiares, da sua família. Porque assim, amado, muitas das vezes as pessoas não conversam, não se abrem, né? Um para com os outros. E ninguém vai ter como adivinhar, a pessoa tem que se desabafar. A pessoa, ela tem que buscar pessoas que venham lhe instruir para você estar fazendo coisas que agradem ao Senhor. Então essa menina aqui, ela poderia estar o quê? Triste da vida, que a gente não sabe, né, o que é que se passava pelo coração dela, mas eu imagino que ela deveria estar triste. Porque ela era uma escrava, ela foi capturada, não, a Bíblia não relata qual a idade que ela foi capturada. Se os pais dela souberam que ela foi capturada, né? Então, assim, mesmo ela, eu deduzindo que ela deveria estar ali triste, né? Porque estava distante da família, ela estava sendo serva, sendo escrava de umas pessoas muito importantes lá na Síria. E ela não deixou de falar do Deus dela. Tanto é que foi a última esperança que Naamã teve. Naamã já não estava querendo mais fazer mais nada para ser curado. E Deus enviou um anjo, que foi essa escrava, essa menina, enviou um anjo que veio dos céus, né, para passar informação e falar do Deus dela. Que ela disse que existia profeta em Israel. E que com toda certeza ela garantiu que se Naamã fosse lá, que ele seria curado. E aí muitas pessoas já sabem, né, que Naamã foi. E aí foi o encontro de Eliseu. Eliseu não pôde sair no momento para recebê-lo, mandou um servo dele. E aí foi, passou a informação, ele disse que era para ele ir para o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. E Naamã, com aquele orgulho de não querer ir, terminou que o servo de Naamã convenceu ele a ir, ele foi, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E sabe o que ocorreu, amados e amadas? Naamã foi curado para a glória de Deus. A partir do momento que ele mergulhou as 7 vezes no Rio Jordão, ele levantou purificado. Então, amados, é isso que eu quero que vocês entendam. Mergulhem no Rio do Jordão. Mergulhem. Se vocês estão sentindo que vocês estão passando por uma situação complicada na vida, em qualquer área da sua vida, mergulhe no Jordão, busque a Deus, busque pessoas que venham lhe estar, como é que se diz, levando para os caminhos do Senhor, porque só Jesus é a cura. Jesus é um remédio externamente e internamente, né? A depressão, muitas pessoas estão aí depressivas, muitas pessoas estão aí com síndrome do pânico, em desespero, chegando até a ter vontade, desejo de se suicidar, de se matar, de querer tirar a vida de pessoas. Gente, em nome de Jesus, busquem a Jesus. Jesus é a cura, é o remédio. Só Ele que vai arrancar o vazio do seu coração. Só Ele que tem palavra de conforto. Siga as instruções do Senhor. Pega a Bíblia, vai ler, gente. Vai meditar na palavra, né? Então parem de ficar ouvindo pessoas que ficam dizendo coisas que não vai edificar vocês, amados. Amém? Assistindo coisas que não vão lhe edificar, reportagens, né? Muitas pessoas aí estão com medo, temerosas, até de ir para a rua. Muitas pessoas estão trancadas dentro de casa. Então, gente, a palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. Vamos viver pela fé. Vamos buscar mais a Deus, para que Deus venha arrancar de nós tudo que não agrada a Ele, gente.
Vamos se apegar mais a Jesus. Jesus está voltando. E muitas pessoas estão brincando com a verdade, gente. Né? Então, vamos nos espelhar aqui nessa menina, nessa escrava, nessa serva. Uma grande serva do Senhor, porque ela passou por situações complicadas na vida dela, mas ela não deixou de falar do Deus dela, do Deus que ela serve. Então, Naamã viu Deus naquela menina. Porque no momento que ela falou com a esposa dele, criou esperança dentro dele. Então eu vou lá, eu vou viajar, eu vou lá até esse profeta. E a fé foi grande de Naamã, que ele foi. E quando chegou lá, teve um empecilho, né? Teve embargos para chegar, porque Naamã era muito orgulhoso. Então Deus foi aquebrantando, tirando o orgulho dele. Tanto é que no louvor fala: quebre o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã no teu poder. Então ele tinha poder, mas ele não tinha poder para se curar. Pense aí. Essas pessoas que se acham assim: ah, eu tenho poder, minha patente é isso e aquilo, eu tenho condições. Não tem poder para se curar. Não tem. Só foi aí que Deus foi quebrantando ele. Foi conversando com ele, vindo: Naamã, você é completamente dependente de mim. Eu vou quebrar o seu orgulho. E Deus, nesse momento, está quebrando o seu orgulho. Você que é orgulhoso, você que é soberbo. Parem de agir dessa forma. Ninguém é melhor do que ninguém, não, gente. Para Deus, abaixo do Senhor, todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos. E Deus ama cada um de nós iguais. Aí vem uma confusão, é briga, é um querendo ser melhor do que o outro. Não pode não, gente. Vamos parar em nome de Jesus? Vamos ouvir as instruções do Senhor, ajudar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, amado? Então espero que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus. Guarde ela na tábua do teu coração. E venham se espelhar nessa menina que não relata o nome aqui na Bíblia dela. Mas ela foi uma grande serva do Senhor. Porque ela passou por situações complicadas na vida dela e ela não largou o Deus dela. Então, se você tiver com uma doença, uma enfermidade, que você acha que não tem cura, glorifique o nome do Senhor. Fale de Deus. Se você estiver passando alguma coisa na sua família que não está agradando ao Senhor, glorifique o nome do Senhor e creia, tenha fé que Deus há de libertar e que Deus há de curar. Amém? Um beijão e até as próximas, em nome de Jesus. Tchau! Meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Tchau!